Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. É um prazer te encontrar aqui novamente. É um prazer ter sempre você aí do outro lado, nos acompanhando todos os dias. Nós estamos aqui diariamente, sempre levando estudos bíblicos. No canal do YouTube Minuto Missionário, às 6 horas da manhã, diariamente tem estudos bíblicos. E é sempre uma alegria imensa, um grande prazer contar com você. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, olhando o que ela tem a nos dizer. Estamos na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos fazendo uma série aqui nesses dias, no primeiro capítulo de Coríntios, capítulo 10 a 25. Paulo está falando sobre o perigo das divisões na igreja. Pessoas começam a olhar mais para o pregador do que para a mensagem pregada. Pessoas começam a tomar partidos dentro da igreja. Problemas que vão ficando mal resolvidos. E Paulo vai tratar esse problema na igreja de Corinto. E Paulo lembra aqui no versículo 12 que existia grupos dentro da igreja de Corinto e isso criava um problema seríssimo. O verso 12, Paulo diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aquela igreja tinha esses grupos. E Paulo diz, por que 4 grupos, partidos dentro da igreja? Quem eram esses partidos? Nós vamos olhar um pouquinho aqui. E para facilitar o seu entendimento, eu vou usar a expressão partido para você entender o que acontecia dentro da igreja de Corinto e sempre traçando um paralelo com a realidade dos nossos dias. Nós poderíamos dizer que lá na igreja existia o Partido Liberal de Paulo. Lá podíamos dizer que lá existia o Partido Liberal de Paulo, que era certamente o partido dos fundadores da igreja. Você lembra, não é, que os crentes de Corinto, eles foram evangelizados por Paulo, a igreja fundou a partir do apóstolo Paulo. Os crentes de Corinto tivessem muitos preceptores, foi Paulo que levou o evangelho a Corinto, capítulo 4, versículo 15. Estudamos isso quando falamos em Atos dos Apóstolos. Paulo foi o evangelista fundador dessa igreja, então ele ganhou cada alma, cada um deles ali para Cristo. Então, certamente, eles foram os primeiros membros da igreja e eles começaram a dizer, não, foi Paulo quem começou tudo isso aqui. Foi Paulo o fundador da igreja, nós fomos os pioneiros dessa igreja e nós estamos ligados a Paulo. Nós somos do partido de Paulo e nós não aceitamos nada que não seja de orientação daquilo que Paulo diz. Talvez os que engrossassem esse partido fossem aqueles indivíduos que seguiam uma linha de pregação de Paulo. Por exemplo, a liberdade cristã, que nós falamos que era que Paulo dizia, que não ficavam atrelados ao legalismo judeus que queriam impor costumes e tradições dos judeus para os gentios, e esses possivelmente eram aqueles que seguiam uma linha mais liberal. E olhando isso aqui, é bem provável que eles fossem aqueles que controlavam a igreja, não é? A estrutura da igreja, e não deixavam os novatos participarem dela. William Barclay, comentando essa turma que seguia Paulo, ele diz que esse grupo era um partido formado principalmente por gentios e muito provavelmente esse partido queriam converter aquela liberdade que Paulo falava tanto em libertinagem e utilizasse o seu cristianismo como desculpa para fazer o que bem queriam. E eles usavam aquela liberdade de Paulo para extravasar os desejos da carne. Não importa que matriz esse grupo fosse, mas certamente eles não obedeciam os ensinos de Paulo, embora dissessem que eram seguidores de Paulo. O apóstolo não havia autorizado aqueles irmãos nem a colocá-lo numa posição de destaque, e ele jamais poderia permitir que aquela liberdade
que Paulo falava dos costumes da lei judaica se tornassem libertinagem. E Paulo jamais aceitaria estar numa posição que ele não queria e não poderia ocupar. Mas eles seguiam e diziam, não, nós somos de Paulo. Isso é um problema sério, não é? E eu lendo isso aqui, pensando nessa turma que diz que seguia Paulo, que não aceitavam outros porque Paulo foi o fundador, porque Paulo... E como a gente vê isso, não é verdade, nos nossos dias? A gente olha isso aqui e a gente fica vendo quadros da nossa atualidade. Pessoas que estão seguindo outros porque foram ensinados por tradição, por costume. E muitas vezes desviando do propósito do próprio ensinador. Como nós falamos aqui, certamente esse grupo era aquele da libertinagem. Não foi isso que Paulo ensinava, não é? Paulo não ensinava libertinagem a partir da liberdade em Cristo. Infelizmente, hoje existem grupos nas igrejas que querem viver essa libertinagem, dando espaço para a liberdade que nós temos em Cristo para viver uma vida de qualquer jeito. E esse grupo era o grupo que seguia Paulo, não é? Seguimos Paulo. Existia o grupo do filósofo Apolo. Poderíamos dizer que é o partido filosófico de Apolo. Nós poderíamos chamar o filosófico de Apolo pelo fato de Apolo ser de Alexandria, segunda maior cidade do mundo. Alexandria era o centro intelectual do mundo, a maior biblioteca do mundo estava em Alexandria. Foram eles que intelectualizaram o cristianismo. Os que diziam pertencer a Apolo eram, sem dúvidas, os intelectuais lutando para que o cristianismo se tornasse logo, rapidamente, numa filosofia em lugar de uma religião. Em Alexandria floresceu grandes escolas de interpretações alegóricas. Como eu disse, das maiores bibliotecas do mundo estavam em Alexandria. Influenciado pelo clima da cidade, Apolo tornou-se um grande orador, um homem de fluência de palavra. Atos 18 e 24, nós estudamos isso. Mais tarde, Apolo ele foi discipulado por Áquila e Priscila. Atos 18 e 26, nós falamos isso. E muito provável que esse grupo de Apolo tenha sido um grupo de intelectuais, daqueles que gostavam de um discurso bem elaborado, com uma boa retórica, eloquente, cheio de beleza. E eles seguiam Apolo e diziam, esses sermões que não são bem falados, eloquentes, nós não queremos nem ouvir, porque nós somos seguidores de Apolo. Já ouviu gente assim? Eu já. Pessoas que dizem, não, a mensagem se não for bem falada, um sermão bonito, bem boa eloquência, não é? Um pregador simples que erra, que tem erro de língua portuguesa, não desvio doutrinário, mas erro de língua portuguesa, às vezes não tem uma cultura, uma formação e muitas vezes são humilhados, deixados de lado em troca por outros que têm alguma formação acadêmica, cultural e geram problemas, não é? Nós encontramos aqui. Hoje eu falei de dois grupos. A gente segue no próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho do grupo de Pedro, de Jesus também, que eram problemas ali dentro da igreja de Corinto. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.